pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Mia GB, eu trabalho com ilustração há cerca de 10 anos e hoje eu quero falar um pouquinho aqui com vocês sobre um fundamento do desenho chamado valores. Mas rapidinho, antes da gente entrar aqui no nosso conteúdo, eu vou pedir para você dar uma olhadinha rapidinho na descrição desse vídeo. Se você quer ter a chance de participar aqui em futuros vídeos analisando os desenhos dos inscritos, é na descrição que você vai encontrar o link do formulário de envio. Você também vai encontrar aí os links das nossas redes sociais, o link do nosso curso em desenhoartístico.net. Então olha aí na descrição rapidinho, deixa um like, se inscreve e vamos começar esse vídeo. Vamos começar pelo básico. O que diabo é valores? Valores é um fundamento do desenho que vai definir o quão claro ou o quão escuro vão ser as tonalidades que você está usando. Seja essas tonalidades de cinza ou sejam tonalidades coloridas. E é muito importante a gente ter a percepção de enxergar bem os valores e a gente saber como aplicar eles para trazer os melhores resultados para os nossos desenhos. Na análise de hoje, eu separei dois desenhos de dois inscritos nossos aqui pra gente tá dando uma olhada e vocês vão ver aqui os dois erros mais comuns quando a gente tá falando a respeito de valores. Dá uma olhadinha. Então, pra gente tá falando aqui um pouquinho sobre valores, eu separei os desenhos aqui do Nakagaki e do Heitor. E a gente tem aqui dois problemas muito clássicos de valores aqui. E é praticamente o problema oposto do outro. O que um acertou, o outro errou. Pra gente falar sobre valores, eu vou colocar esse desenho aqui em preto e branco pra gente não tá se confundindo aqui em questão das cores e a gente realmente conseguir enxergar bem aqui o que é que tá rolando. Vamos começar aqui pelo desenho do Nakagaki. O que é que tá acontecendo? A gente tem um negócio que ele tá bem sombreado. Então vamos pegar aqui, por exemplo, os nossos tijolinhos. A gente tem tonalidades médias aqui nos tijolinhos, a gente tem umas tonalidades mais escuras em outros, a gente tem um contorno mais escuro entre os tijolinhos, separando eles bem. Então, assim, quando você vai pensar em contraste, a primeira coisa que a gente tem é dentro do sombreado. Então você vai pintar, né, sei lá, uma esfera. Se você colocar basicamente os mesmos tons dentro dela, você não tem contraste, você não tem um sombreado. Se você começar a adicionar tonalidades diferentes ali, você começa a ter um contraste maior e você começa a ter um sombreado. Então aqui nesse desenho você tem valores diferentes dentro de cada um dos elementos que faz com que ele esteja ok, ele esteja bem sombreado. Mas o que acontece nesse desenho aqui do Nakagaki é que a impressão que a gente tem é que todos os elementos eles têm mais ou menos a mesma tonalidade. Então, se a gente fazer um valor médio das coisas, a gente tem que tudo tá mais ou menos nessa tonalidade mais escura aqui de cinza. Então, as coisas mais escuras, elas são muito próximas disso. As cores muito claras, elas também são bastante próximas disso. Então, o que acontece quando você não diferencia a tonalidade geral de cada um dos elementos da sua composição é que fica muito difícil você enxergar onde acaba uma coisa e onde começa a outra. Então é muito difícil discernir os detalhes. Isso aqui, Nakagaki, se a gente dá um zoom, a gente percebe que é um desenho muito rico em detalhes. Mas tipo, esses olhos aqui, por exemplo, que a gente tem aqui, se a gente tira o zoom, dá pra enxergar esses olhos ali? E não é questão do detalhe ser muito pequeno, porque às vezes o detalhe é muito pequeno, mas a gente consegue enxergar ainda. Por exemplo, eu consigo enxergar claramente, sem o zoom, que eu tenho uma bolinha aqui. E essa bolinha é um detalhe menor do que aquele detalhe dos olhos ali na torre. Então, isso aqui eu consigo enxergar bem. Isso aqui eu não consigo. Qual é a diferença entre essas duas situações? A gente tem uma bolinha que ela é bastante escura dentro de um fundo, né, bem claro em volta. Então você tem um grande contraste entre a bolinha e o que está em volta, então ela se destaca. Quando você vai aqui para o olho, a tonalidade do olho é muito parecida com a tonalidade da pálpebra, com a tonalidade aqui de baixo, com a tonalidade do que está aqui, com a tonalidade que está aqui e com a tonalidade que tudo que tá em volta. Então, todos os detalhes dessa torre, elas acabam meio que se perdendo porque tá tudo meio do mesmo tom. Se você olhar aqui no desenho do Heitor, ele resolveu isso muito bem. Então, eu tenho um valor muito distinto aqui para a roupa dele. Então, a roupa dele é muito mais escura. Aí eu tenho um valor bem distinto pro fundo, que é numa tonalidade média. E daí, quando a gente vai pro cabelo e pro rosto, a gente tem uma tonalidade mais clara.
Então a gente tem um alto contraste entre a tonalidade média de tudo ali, então tá muito bem diferenciado. Eu bato o olho nesse desenho, eu tenho uma absoluta clareza do que ele é, eu tenho uma absoluta clareza de onde termina a roupa, de onde começa o rosto, de onde tá o fundo. Eu consigo ter uma visualização muito boa do desenho, porque ele diferenciou muito bem os valores de um elemento dos valores do outro. Só que quando a gente vem aqui pro desenho do Heitor, o que a gente resolveu muito bem aqui no desenho do Nakagaki, que é a questão de você ter um sombreado, de você ter elementos mais claros e mais escuros dentro de um único elemento, quando a gente vem aqui, o contraste do Heitor, ele tá muito baixo. Então se a gente ignora a separação dos elementos e a gente vê, por exemplo, só dentro dessa blusa, a gente tem essa tonalidade aqui para sombra, essa tonalidade aqui para luz. Não tem muito contraste entre um valor e outro. São tonalidades muito próximas. No rosto, ele tem uma quantidade maior, né? A gente tem uma quantidade de valores muito maiores. Então, a gente tem aqui a área mais clara, a gente tem essa área média aqui, a gente tem essa área escura. Mas, novamente, esses 3 valores são valores muito próximos, saca? Daqui a gente podia escurecer muito mais do que isso. A gente podia colocar essa tonalidade até a gente chegar nas tonalidades mais escuras. Então, quando você não trabalha muito bem o contraste dentro de cada um dos elementos, você pode até estar separando muito bem um elemento do outro, mas você tem dificuldade de trazer volume para esses seus elementos. Então, só pra gente exemplificar e ficar bem claro isso, eu vou sombrear rapidinho só o rosto do Brian May aqui, com mais contraste, para você ver a diferença que a gente vai ter na volumetria desse rosto. Então, olha aqui, fiz esse sombreado básico aqui. Olha como esse rosto, ele tem muito mais volume, você consegue perceber muito melhor, né, os planos do rosto e como estava antes, como é um resultado muito mais achatado. Então, basicamente, gente, a solução ideal dos valores é um equilíbrio entre essas duas questões. Não adianta você ter um sombreado muito bom para você trazer a volumetria e você perder o discernimento entre um elemento e outro. Da mesma forma como não adianta você trabalhar ali com um alto contraste entre cada um dos seus elementos e você não trazer nenhuma volumetria, você ter esse resultado mais achatado. A solução ideal disso aqui, ela não tá nem no Nakagaki, nem no Heitor. Vai estar em algum lugar no meio do caminho. Então a gente precisa trazer o sombreado do Nakagaki pro desenho do Heitor e a gente precisa trazer a clareza do Heitor pro desenho do Nakagaki. Para você encontrar esse equilíbrio perfeito, é óbvio que isso vai variar do seu estilo, vai variar aí do que você está desenhando, se você quer uma coisa mais realista, se você é uma coisa mais gráfica, mas de modo geral você precisa se aprofundar nos estudos do fundamento de valores. Eu sei que eu falando assim pra vocês que vocês precisam enxergar as tonalidades corretas de cinza parece ser uma coisa muito simples. Meu Deus, é óbvio que eu consigo enxergar tonalidades de cinza. Mas a verdade é que demora um tempo pra gente observar, né, e ter todas essas minúcias que a gente precisa. Antes de qualquer coisa, um muito obrigado para os nossos 2 inscritos queridos que cederam as suas artes para esse vídeo. O link das redes sociais deles estão também na descrição desse vídeo. E eu espero ter conseguido passar para vocês um pouquinho dessas noções básicas sobre o fundamento de valores. É claro, gente, que todo fundamento de desenho vai ter vários detalhes e várias coisas, e não tem como eu passar para vocês num vídeo curtinho como esse. A gente tem mais conteúdo sobre valores aqui no canal se vocês quiserem pesquisar, mas se vocês quiserem aí uma forma um pouco mais fácil para vocês, sem ter que ficar correndo atrás e juntando um monte de informação perdida, eu vou sugerir para vocês desenhoartistico.net, que é a plataforma do curso que eu desenvolvi sobre finalização de desenho. Lá nós temos uma aula completíssima sobre valores, mais de 40 minutos de aula para vocês aprenderem tudo o que vocês precisam saber sobre esse fundamento do desenho. Claro, sem falar todas as outras aulas sobre os outros fundamentos do desenho que também vão te ajudar muito a evoluir e profissionalizar a sua arte.
Eu particularmente gosto muito de ver os resultados que os meus alunos têm aí nessas aulas sobre valores. Dá uma olhadinha aqui nesse trabalho desse aluno meu, como é que ele começou o curso ali nas primeiras atividades que ele me enviou, e olha o tanto que ele já evoluiu só ali no segundo módulo, que é sobre valores, luz e sombra e etc e tal. Mesmo que você ainda não tenha condição de estar investindo aí no curso completo, eu já tenho conteúdo para você aproveitar e aprender muito sobre fundamentos, então eu liberei uma aula gratuita para vocês sobre os fundamentos de forma e proporção. Então você que tem dificuldade de fazer esboço nos seus desenhos, dá uma olhadinha, o link tá facinho para vocês aqui na descrição. Eu espero que vocês aproveitem muito essa aula gratuita, que vocês aprendam demais, e por hora eu tô encerrando esse vídeo por aqui. Deixo todos vocês com um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijão, gente, e até!